Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje estou gravando um pouquinho mais tarde. Estou de folga, então eu aproveitei para ficar um pouco mais tempo na cama e estou gravando mais tarde. Estamos estudando o livro de Apocalipse, amados. Hoje eu quero concluir as cartas para as 7 igrejas que Jesus manda o apóstolo João escrever. Nós já verificamos as 6 primeiras cartas. A primeira carta foi para a igreja de Éfeso. Jesus, ele se apresenta para esta igreja dizendo que ele tem autoridade sobre todas as igrejas, que tudo está na sua mão. Ele tem o domínio da liderança. As 7 estrelas representam os 7 pastores. E os 7 candelabros de ouro, os 7 candeiros de ouro, representa as 7 igrejas. E Jesus diz que ele anda no meio destas 7 igrejas. Já para a igreja de Esmirna, ele se apresenta como sendo o princípio de tudo, como sendo o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E ele revela que ele foi morto e que ele está vivo. E ele alerta a igreja que haveria uma grande perseguição, que eles passariam por 10 tribulações, que são os 10 anos, aliás, as 10 grandes perseguições que a igreja passou no mundo inteiro. Agora, para a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como sendo aquele que tem a espada, ou seja, alguém que coloca em julgamento a igreja. Ele fala sobre a decadência da igreja, onde começa a igreja a se tornar uma igreja estatal. A igreja começa o seu declínio, desviando-se da verdade, criando o período papal. Tira-se Cristo da igreja e coloca o Papa no lugar de Cristo. Já para a igreja de Tiatira, ele se apresenta como aquele que tem a onisciência, os olhos semelhantes a chama de fogo. Mas ele diz que os seus pés têm o poder de esmagar. O período da igreja de Tiatira começa a divisão entre a igreja católica e a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa não aceita viver sob o domínio papal, mas também não abandona a idolatria. Já vindo para o capítulo 3, a igreja de Sardes, ela é uma igreja que não é perfeita. É uma igreja que tem nome. Aqui ele não repreende falsos mestres, falsos apóstolos, falso profeta. Parece não haver dentro da igreja de Sardes um discernimento de verificar se existe falsos ensinos, falso mestre, falso profeta.
Era uma igreja que perdeu totalmente a espiritualidade, tornando-se uma igreja morta. Ela tinha grande movimento. Foi quando começou as grandes reformas. Era uma igreja que tinha os seus grandes movimentos. Foi no período da igreja de Sardes que houve também o movimento do Pentecoste, que houve as reformas, onde os maiores reformadores foi Martim Lutero, o Calvino e outros grandes lideranças. Mas Jesus diz que esta igreja tinha nome de que estava vivo e estava morto, não era perfeito diante de Deus. Mas Jesus chega para a igreja de Filadélfia e tece a igreja de Filadélfia como sendo uma igreja missionária. Recebe elogio. Jesus promete que abre para esta igreja uma grande porta. Ele tem o poder de abrir a porta. Houve o período, essa igreja ela é estabelecida no ano de 1800 depois de Cristo e permanece até agora. E hoje eu quero encerrar falando sobre a igreja de Laodiceia. E nós vamos ver o que ocorreu com a igreja. Nós vamos procurar reconhecer quem é a Laodiceia da atualidade. Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve isto. Diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Esta carta está registrada em Apocalipse 3, verso 14. E ele continua dizendo no versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fora frios ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, rico sou, e estou enriquecendo, e de nada tenho falta, e não sabes que és coitado, miserável, e pobre, cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírios, a fim de que ungire os teus olhos, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, amados. Então nós vamos procurar saber quem é a igreja de Laodiceia da atualidade. Nós não sabemos quando surgiu esta igreja, qual foi o período. Se a igreja da Filadélfia foi estabelecida no ano de 1800 depois de Cristo, logo após o período da grandes reforma, onde se estabelece as escolas missionárias, cria-se missionário, envia-se missionário. Jesus diz que ele abre as portas para o trabalho missionário, e esta porta está aberta até agora, e esta porta só vai se fechar após o arrebatamento, quando o Espírito Santo arrancar a igreja daqui, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. No início da grande tribulação, a igreja vai ser sequestrada por Cristo. Mas agora chegamos a Laodiceia.
Jesus diz: escreve ao anjo ou ao pastor da igreja que está em Laodiceia. Eu quero dizer para os irmãos que Laodiceia é uma igreja apostata. É uma igreja que apostatou a fé. E nós não sabemos quando começou esta igreja, mas sabemos que ela existe, que ela está atuando. Sabemos que ela começou. E esta é a última igreja. E Jesus se dirige para esta última igreja. Isso significa que o arrebatamento está logo por acontecer. Jesus se apresenta como o fim. Ele diz o amém, o encerramento. Ele diz que ele é o amém, ele é o fim. Ele se apresenta também como sendo o testemunho fiel e verdadeiro, porque a igreja de Laodiceia parou de ser testemunho de Cristo. Ele se apresenta como o princípio da criação. Jesus é o Criador de todas as coisas. E ele diz que ele conhece as obras do Laodiceia, que é uma obra, ela é morna, ela não é fria nem quente. E Jesus diz que bom seria se ela fosse fria ou se fosse quente. É uma igreja que caracteriza que uma igreja da atualidade, amados. Eu quero dizer para os irmãos que existe um grande esfriamento dentro da igreja. Nós estamos vivendo o período da igreja morna. Uma igreja que nada acontece. Nós estamos vivendo um período de que a igreja não tem mais autoridade, não tem mais poder. Se fosse uma igreja quente, ela seria uma labareda acesa, uma labareda viva. Impactaria o mundo com poder. Se fosse uma igreja fria, ela sentiria necessidade de buscar a Deus. Ela sentiria necessidade de voltar para a cruz de Cristo. Mas é uma igreja que está em meio termo. Ela não está cheia nem está vazia. Está na metade. É uma igreja morna. E por ser morna, ela é uma igreja da atualidade. Uma igreja pela metade. Não equivale para nada, não serve para nada. Ou cheia ou vazia. Porque se estiver vazia, você vai sentir necessidade de voltar para Cristo. Se estiver cheia da unção, do poder, vai se tornar uma labareda viva. Um candeeiro que fumega. Mas, pela metade, uma igreja morna. Não é um candeeiro aceso, mas cria somente fumaça. Um tição quase apagando, só cria fumaça. E Jesus diz: porque vocês não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se as pessoas forem mornas para Deus, quer dizer que Ele não o rejeitou totalmente. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer que também não o aceitou totalmente. Na mente de Deus, uma reação morna é como uma reação negativa. Não há
possibilidade de haver arrependimento, nem restauração da parte de uma igreja que se mantém no meio, que se mantém um dia está bem, outro dia aceita tudo. De fato, existe uma rejeição divina aqui para a igreja de Laodiceia. Mas Jesus diz que esta igreja morna, uma igreja rica, e que está enriquecendo, uma igreja que não tem falta de nada. Mas Jesus diz que essa igreja não sabe que é uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Estamos vivendo um período do grande enriquecimento das igrejas. Igreja com altares lindos, púlpitos maravilhosos, assento feito de primeira linha, as lideranças andando de jato, cruzando espaços em seus voos domésticos, liderança que tem iates, carros custando milhões, ternos de grife, sapatos mais de R$3.000, gravatas que custam de R$1.000 a R$1.500. É uma igreja rica, próspera. Liderança que se tornaram fazendeiros, empresários. Jesus diz que há uma tragédia no fato de que a igreja, embora se diz estar rica em materiais, não está consciente de sua pobreza espiritual. E Jesus incentiva a igreja moderna, a voltar novamente a se arrepender. Ele diz: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça. O que precisam comprar, o que a igreja moderna precisa comprar, não se pode comprar com dinheiro, somente com o sangue precioso de Cristo. E esse sangue já foi derramado. Mas a igreja moderna não está interessada na cruz de Cristo. A igreja moderna está interessada. As pregações da igreja moderna é esta: se você não tem uma casa boa, se você não tem um salário bom, se você não tem um carro do ano, se você não tem uma vida próspera, então você não tem Deus. Essa é a pregação da igreja moderna. Eles não têm necessidade de pregar a cruz, porque se tornaram igreja próspera demais. Eu não sou contra a prosperidade, irmãos, mas eu sou contra o evangelho da prosperidade. Movimento criado por alguns pregadores nos Estados Unidos. Movimento este chamado a Nova Reforma, o Novo Pentecoste. Criado um movimento chamado Momento da Prosperidade. Um dos seus líderes foi Kenneth Hagin. Eu li quase todos os livros de Kenneth Hagin.
seguir por muito tempo, até a sua morte, Kenneth Hagin. Admiro muito as pregações dele, mas foi um dos líderes do movimento chamado o Evangelho da Prosperidade. Introduziu-se dentro da igreja também o período do chamado movimento Kaikai. Introduziu-se dentro da igreja o falso batismo com o Espírito Santo. Tudo isto é a igreja moderna. Uma igreja que não tem falta de riqueza material, mas é a igreja que está nu, cego diante de Cristo. E Jesus aconselha esta igreja a comprar veste branca para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. A veste branca simboliza a justiça de Deus. A igreja perdeu a justiça de Deus. Está nua. Refere-se, portanto, à justiça que é exclusivamente vindo da parte de Cristo, que se obtém só por fé em Cristo, através da cruz. Diz-nos que a igreja de Laodiceia era extremamente autojustificada. Ela não estava se justificando mediante a justiça divina, mas se autojustificava, dizendo: não tenho falta de nada, não preciso de nada. Ah, o irmão desviou, deixa ele para lá. Um sai, 10 volta. Essa é a mentira que a igreja moderna prega. Ela não tem a justiça de Cristo. Ela está nu ante o julgamento de Deus. E Jesus diz que essa igreja está cega e que precisa ungir os seus olhos com o colírio divino. A igreja moderna está cega espiritualmente. Não consegue discernir agora o verdadeiro do errado. Não consegue discernir o verdadeiro movimento de Deus dentro da igreja. Uma igreja que se tornou cheia de emoções, são emocionalistas, pessoas que seguem o homem. E Jesus diz: eu repreendo e castigo todo quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrepende. Jesus está falando aqui para o remanescente. A igreja moderna necessita desesperadamente arrepender-se das suas rebeliões contra a ordem divina, contra a ordem de Deus. Precisa voltar para Cristo, precisa voltar para a cruz, precisa voltar para a palavra. Deixar de seguir as fábulas. Tem uma pregadora moderna pregando fábulas. Eu tenho orado muito por ela. Eu vejo que ela é serva de Deus, mas ela tem pregado fábulas. A Vitória Souza, 17 anos. Ela não usa a palavra, ela usa fábulas, comparações. E isto massageia o ego do ser humano. Mas eu tenho orado pela Vitória Souza. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Arrependa-te. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. A igreja moderna colocou Jesus para o lado de fora e fechou a porta. A igreja moderna diz: Jesus, nós não precisamos mais de você, estamos ricos, estamos prósperos, nós não precisamos mais do seu milagre. O que você ia fazer, você já fez. Fica para o lado de fora.
A igreja moderna se enclausurou para dentro dos seus templos e não vê o sofrimento da humanidade. E Cristo chega para essa igreja moderna, bate, pedindo para entrar. Ele diz: existe ainda alguém que pode ouvir a minha voz. E se alguém ouvir a minha voz, e se abrir a porta que Jesus está falando aqui é o coração. Se você abrir seu coração para Ele, não se enclausure, não permita que o seu coração fique petrificado. Não permita que o modernismo influencie a sua vida. Abra a porta do teu coração. Permita que o teu Salvador entre. Ele quer entrar em sua alma, em seu coração. Ele quer trazer alento, acalento, paz. Ele diz: entrarei em sua casa. Sabia que seu corpo é casa espiritual, é templo, morada do Espírito de Deus? Muitos já perderam essa essência. E Jesus quer entrar dentro da tua alma, dentro do teu coração. Ele tem sido rejeitado pela igreja. O nosso Senhor recorre agora às pessoas. E Ele está ainda, nesse momento, batendo na porta do teu coração. E Ele diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O vencedor ganhará a honra, o prêmio de assentar ao lado de Cristo em trono. O que se obtém só quando voltarmos novamente a nossa fé para a cruz, para o sofrimento de Cristo Jesus. Cristo, Ele é o nosso substituto. Ele não precisava morrer, mas Ele sofreu por mim e por você. Ele quer que nós voltemos para Ele. Ele quer que nós voltemos para a cruz dele, para a verdade que a cruz prega. E Ele promete que ao vencedor dará o direito de assentar com Ele em seu trono. Não substitua Cristo. Não substitua Cristo pelo mundo. Não substitua Cristo pelo modernismo. Permita que Ele vá diante de nós, fazendo por nós o que não podemos fazer nem por nós mesmos. E aí encerra o capítulo 3, no versículo 22, dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em linguagem clara, o Espírito Santo está dizendo: volta-se para Cristo, volte-se para a palavra, volte-se para a cruz, reconcilia-te depressa com Cristo, para que você não seja vomitado da boca de Deus. Que o Eterno abençoe a todos. Que o Eterno conceda paz, graça, harmonia. Foi uma grande satisfação comentar as cartas. As cartas de Cristo para as igrejas foram as últimas instruções dadas diretamente por Ele, para as igrejas permanecer firme e vencedora. Não seja Laodiceia, seja Filadélfia. Não seja morno, ou seja frio, ou seja quente. Porque se você ficar frio realmente, você vai sentir necessidade de buscar a Deus. Se você for quente, se tornará uma labareda, será uma chama que fumega, será uma lâmpada para o mundo, será luz para o mundo. Mas ficar no meio termo
é ser vomitado da boca de Deus. Graça e paz. Amanhã, se for a vontade de Deus, eu voltarei comentando o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Graça e paz, amados. Amém.